Boa noite! Sejam muito bem-vindas. Sexta-feira 13. Aqui no sul do país chove, um frio enorme de quem tá de poncho aqui. Mas com o coração muito aquecido, cheia de amor, porque a conversa de hoje vai ser linda, potente e com certeza vai trazer muito calor para você e para a tua noite de sexta-feira. Então vai chegando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje nós fazemos a terceira live que completa essa conversa sobre comunicação amorosa. É uma das coisas que o nosso mundo mais está precisando, gente. Melhorar a nossa forma de se comunicar. Deixar de ser tão reativo nas nossas comunicações. E eu boto a mão aqui atrás no reativo, né? Porque é o nosso cérebro reptiliano que está aqui reagindo às situações. Chega de tanta reação. Vamos usar a comunicação para trazer mais leveza e poder para a nossa vida, não é? E eu tô muito feliz, boa noite para quem tá chegando. Hoje nós temos o terceiro papo que fecha esse ciclo de palestras da comunicação amorosa, feita com muito carinho para vocês, para lançar o projeto Comunicando com Amor. E hoje eu tenho uma convidada muito, muito especial, que daqui a pouquinho eu já vou chamar para cá, que é a Letícia, que não é só uma profissional que eu admiro, ela é uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que marcou a minha vida, a minha jornada, principalmente a jornada que me trouxe aonde eu tô hoje, com muita alegria, por estar sempre a serviço aqui para vocês, por estar construindo conteúdos que podem tocar a vida de vocês do jeito que já tocaram a minha. E para receber vocês nessa live, porque hoje nós vamos falar sobre constelações familiares sistêmicas e vamos falar o quanto o olhar sistêmico pode potencializar as nossas relações, a comunicação dentro das nossas relações. Então, você já sabe, agora é aquela hora em que você aperta junto comigo, ó, vou fazer com você, no aviãozinho e você vai encaminhar essa live para várias pessoas aí do teu convívio. Manda para pelo menos 10 pessoas, para a gente trazer mais gente para cá na sexta-feira à noite, né? Sexta-feira é 13, que as pessoas dizem que é de mau agouro, nada disso. Sexta-feira de poder, de amor, de luz. Tudo depende do caminho que a gente escolhe, né? É sempre uma escolha, a vibração que a gente quer ter. E a vibração que a gente quer ter hoje é de muito desenvolvimento, de muito conhecimento, unindo sempre a compreensão com o entendimento, né? Porque a compreensão vem mais profundamente, vem da nossa alma, e o entendimento é o nosso processo mental, é quando a gente convence o ego e a mente do que é necessário. Boa noite, Deia, que bom te ter com a gente, bem-vindo quem está chegando agora. E aí, antes de chamar a minha convidada maravilhosa que já tá por aí, e enquanto vocês vão se acomodando para a noite de hoje, eu quero receber vocês com uma música que para mim, eu acho que quando ela escreveu essa música, a alma dela já entendia um pouco do universo das constelações familiares, sabe? Porque essa música para mim tem muita força desse lugar. Então eu quero te receber com o meu canto, para daí trazer a minha convidada para cá, para o papo ficar ainda melhor. Então, com carinho para vocês. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina, eles venceram e o sinal está fechado para nós.
que somos jovens para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando. Mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Como os nossos pais, um pouquinho de Elis Regina na noite de hoje. E aí? Nós ainda somos e vivemos como os nossos pais. O que esse contexto tem a ver com o nosso papo de hoje? Pois é. Quem gosta de Elis, deixa um coraçãozinho aí. E agora você já sabe, eu vou trazer para cá a minha convidada, Letícia maravilhosa. Deixa eu chamar ela aqui para o nosso papo. As familiares sistêmicas nas relações, no processo de comunicação. Olá! Boa noite. Nossa, essa introdução, o meu frio foi todo embora aqui, Dani. Toda arrepiada, mas arrepiada de calor, assim, coração quentinho. Muita gratidão. Ai, que gostoso te muita receber gratidão por aqui. estar aqui hoje. E Dani, essa tua live, esse teu tema me despertou tanta coisa, porque eu nunca tinha pensado nesse tema, assim, a gente fala sobre a sistêmica e a gente vê ela funcionando na comunicação, mas esse tema específico me trouxe muita reflexão e vai ser uma honra poder dividir com todo mundo. Então, boa noite para ti, boa noite para todo mundo que está aqui, que seja uma live que nos leve a todos para mais vida. Né? Com certeza, seja muito bem-vinda, estou muito feliz em te ter aqui. Gente, preciso dizer, assim, eu e Letícia nos encontramos em um momento muito bonito das nossas vidas, né? Ambas estavam no momento de encontrar seu caminho na famosa idade crística. Na fase crística de descobrir o que eu quero do mundo. E nos encontramos dentro da antroposofia, na formação do líder de si. E desenvolvemos uma amizade linda, uma história muito forte. E eu sempre falava, olha, a hora que eu for trazer constelação familiar sistêmica aqui no meu espaço, a primeira pessoa que eu tenho que trazer é ela. Então, Lê, conta quem é você para esse povo que já está aí nos acompanhando. Vamos lá, então, eu sou Letícia Maurício Gazzoni, filha de João Luiz Maurício, Salete Terezinha Maurício, com muita honra e gratidão. E eu sou consteladora, mas em primeiro lugar eu sou um ser que está sempre buscando e que encontrou na sistêmica e na antroposofia, porque hoje eu vejo esse casamento que dá muito certo, né?
uma abertura para mais vida, assim, sabe? Um vislumbre de quem eu realmente vim para ser, né? E eu estava tão cheia de coisinha em cima e ainda estou, né? Até irmos embora ainda temos, né, essas capas. E a sistêmica foi me abrindo muito isso, muito, sabe? Então, hoje o meu serviço à vida é levar esse conhecimento para as pessoas, né? Para que elas também possam, de repente, ser tocadas, né? Por isso, por algo. E quando tu falas, né, na abertura que eu te acompanhei durante um tempo na tua caminhada, eu sinto isso, sabe? Se a gente conseguiu acompanhar uma pessoa por um tempo, essa vida já valeu a pena, né? Despertar a força interna de uma pessoa, né? Essa vida já valeu a pena. Com certeza, com certeza. E abrir espaço, né, Lê? Eu vejo muito isso, assim, o quanto o autoconhecimento e essas ferramentas lindas, né, como a antroposofia nos traz, como a visão sistêmica nos traz, elas nos fortalecem para a gente abrir espaço para parar de gastar tanta energia com coisas tão pequenas que nos deixam presos, arrastando corrente, né, não Isso. aproveitando a nossa vida, né? E a questão da repetição, né, Dani? Vivendo sempre os mesmos padrões, né? Sendo reativos, como tu fala, né? Reagindo sempre às coisas, ao invés de parar e olhar para o novo, como traz a música da Elis. O novo tá aí, né? Tá aqui nos esperando de braços abertos, mas a gente insiste em ficar na repetição e muitas vezes é porque a gente não tem esse conhecimento, né? Isso ainda não nos chegou, às vezes não chegou porque ainda não é a hora, né? Mas quando as pessoas veem lá, eu acredito muito nisso, assim, quando a pessoa vê lá o nome da live e fala, ah, que legal, vou entrar lá. Não é por acaso, né? Não, Eu já nunca é. entrei, Quem já chegou aqui não tá por acaso. exatamente, e eu já entrei em lives assim que eu pensei, ai, nossa, que live, né? Mas vamos dar uma olhada, não tem nada a ver comigo. E aí eu fiquei e aprendi muito, assim, sabe? E aí a gente diz sim para esse chamado e aproveita o que de melhor pode ter. Com certeza. E aí eu escolhi essa música da Elis para abrir, então, né? E com esse trecho aí, né? Ainda vivemos como somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? E você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, com essas palavras, Lê, o que que tu podes começar a dizer para a gente sobre essa visão sistêmica, sobre a vida de modo geral, sobre o comportamental? Então, Dani, quando eu gosto muito de colocar no papel, né? A antroposofia fala que quando a gente escreve, essa linha que conecta o coração à mão, ela vem, né? Então eu comecei a olhar o para quê da comunicação. Para que a gente se comunica, né? A gente precisa se conectar ao outro e para que a gente possa externalizar as nossas necessidades, né? Mas muitas vezes essas nossas necessidades não são necessidades nossas, do adulto, mas sim necessidades que ficaram lá da minha criança, né? Então isso gera muito ruído na comunicação, porque eu espero algo do outro, não do meu adulto, mas eu espero que ele supra algo da minha criança interior, né? Então aí eu vejo a importância de todos esses trabalhos que olham para trás, né? Que acolhem o passado, que transformem as dores, né? Em potência, em força, para que as comunicações também possam ir para um lugar de amorosidade, de respeito, né? Então a comunicação traz essa necessidade de troca, né? Eu preciso trocar algo com o outro, né? E a troca é o equilíbrio entre dar e receber, que é uma das leis universais que são trazidas pelas constelações. Então, a sistêmica busca trazer a pessoa, um olhar para a pessoa, não uma pessoa isolada, sabe? A gente vê cada indivíduo como sendo único, né? Não existe ninguém igual ao outro. Porém, ele está inserido em um sistema, né? Então ele está conectado com muitas outras pessoas. Todas elas influenciam essa pessoa, né? Ou a maioria delas, pelo menos, e ela influencia nesse sistema também. Então é uma rede muito maior do que a gente pensa, né? Então quando eu falo com a Dani, eu não estou falando com a Dani, estou falando com a Dani, que é filha, que é esposa, que é mãe, que é amiga, que é profissional,
que é neta, que é sobrinha, né? Então, é uma rede muito grande. Eu estou falando com a Dani que viveu trauma, eu estou falando com a Dani que sofreu alguns desencontros na vida. E tudo isso a sistêmica acolhe, sabe? Ela não busca saber o que aconteceu, mas quando eu olho para a Dani, eu vejo que atrás da Dani tem muita coisa, sabe? Experimenta agora. Olhar você para a Dani e para mim, não só para a gente, para o nosso rosto aqui, mas imagina que atrás da gente tem toda a nossa história, né? Tem o meu pai, tem a minha mãe, tem minha irmã, tem todo mundo, todas as histórias, tudo que eu vivi. Muda o teu olhar para mim quando tu olhas assim, né? Linda essa imagem. Nossa, olha tudo que ela já viveu. Eu não sei o que ela viveu, mas ela viveu até aqui, então sim tem muita coisa, né? Ela traz muita coisa. Então a sistêmica traz esse olhar de inclusão, né? E aí quando eu primeiro me centro, né? Respiro, vou olhar para essa pessoa, acho que o primeiro passo é olhar para a pessoa que eu vou me comunicar, né? Porque muitas vezes a gente está na correria, a gente passa o olho rapidinho e, né? Ah, responde rapidinho e tal, e aí a gente já entra naquela criança que tem os traumas, que tem, né? Então, acho que o primeiro passo é isso, sabe? Para, respira, olha para essa pessoa, enxerga atrás dela tudo o que ela é, tudo que guia ela até aqui, tudo que guiou ela até aqui. E imagina que tudo que guiou ela aqui, guiou ela para estar fazendo parte do seu sistema por um momento, né? Então, nesse momento, a gente está trocando, os nossos sistemas estão se trocando. Não é à toa que a gente se encontrou, né? E nenhum encontro na vida é à toa, nem os rapidinhos, né? Então, olhar para essa pessoa com qual eu vou conversar, sabendo que ela está me servindo também, de alguma maneira, né? Se ela veio ao meu encontro e eu vim ao encontro dela, é porque nós temos ambas algo para dar uma para outra, né? Então, e aí vem de novo a questão da responsabilidade, né? Eu sou responsável por aquilo que eu atraio, né? Tudo isso que me guia chama as pessoas até mim. Tudo isso que te guia chama as pessoas até você, né? Então, por isso eu olho com respeito. Seja a pessoa que for, nossa, é uma pessoa super difícil, eu não queria nem ter cruzado com ela hoje. Mas ela está a meu serviço. Se eu cruzei, é porque ela está a meu serviço, né? Então, a sistêmica traz esse respeito, que eu acho que é fundamental para as comunicações, sabe? É fundamental. E, além disso, a sistêmica traz também a postura fenomenológica, né? Então, eu não julgo, eu vejo essa pessoa como ela é, sabe? Eu integro tudo, eu não deixo nada de fora, né? Eu não quero mudar essa pessoa. Eu olho para o fenômeno como é, sem colocar minha intenção, sem colocar minha vontade, sem colocar minhas escolhas, né? Eu olho para essa comunicação. Para que eu vou me comunicar com a Dani? O que eu preciso, né? O que eu preciso? Então, acho que a base da comunicação é conseguir expressar a minha necessidade, né? Então, quando eu olho para aquilo que eu preciso, eu paro de julgar o outro, de apontar o outro, de dizer, ah, mas olha, eu esperava tal coisa de ti e tu não fez. Nesse momento a pessoa já se fechou, né? Porque eu já fui com uma negação, né? E se eu falo para a pessoa, nossa, olha, eu tenho muita necessidade de clareza, né? E que tu exponhas aquilo que tu precisa, assim como eu estou fazendo, porque eu valorizo tal coisa. Então, traz muito da CNV, né? Da comunicação não violenta, mas a CNV é muito sistêmica, né? Porque é É. muito respeitosa. Ela não vai lá dentro do outro dizer isso não, isso sim, isso não, isso sim, tu tem que mudar isso. Não, é para mim que eu olho, né? Sou eu que preciso me comunicar. Então eu vou expressar o que eu sei. Eu não sei o que o outro tem lá dentro para me dar, né? Então eu vou expressar, eu preciso disso. E aí, como que tu olhas para isso? Eu pergunto para ele, sabe? Eu não vou dizer para ele, ah, eu quero que tu faças tal coisa, né? Então eu expresso a minha necessidade. E esses dias eu estava assistindo uma chama Mãe Labarismo, é muito legal para quem é mãe, principalmente assim, ela trabalha com a comunicação positiva com as crianças também. E ela trouxe uma imagem que eu achei bem interessante, assim, que às vezes a gente tem uma insolação, por exemplo, aqui, né? Queimou no sol, aqui tá super ardido.
e a criança chega e ela põe a mão no ombro nessa insolação. E a gente, né? Grita, nossa, doeu muito. Mas o que doeu não foi o toque, foi a insolação. Porque se eu não tivesse a insolação aqui, a criança ia me tocar e eu não ia reagir assim. Então, o que significa a insolação? Significa tudo aquilo que a gente não resolveu que nos torna reativos. Né? Então, a pessoa falou isso aqui para mim e isso me dispara um gatilho lá da minha infância, né? E eu reajo. Aí vem alguns verbos, né? Eu sempre gosto de sintetizando com verbos, até para você que está nos acompanhando, já ir fazendo a síntese e encontrando sentido para você. Observar, esse é o primeiro verbo que potencializa a nossa capacidade comunicativa. Abraçar o momento da presença, né? Não é à toa que o presente se chama presente. É para a gente estar aqui agora, fazendo isso que nós estamos fazendo, nós aqui comunicando, vocês ouvindo, e porque a gente quer fazer muita coisa, já que tem tanta informação, e aí é isso, a gente não valoriza esse presente que nós temos, né? E aí quando eu valorizo esse presente, eu consigo acolher sem esse julgamento. Né? E quando eu acolho, eu vou para esse lugar. Esse exemplo da insolação que você trouxe é maravilhoso. Tem um que eu gosto de usar, que eu criei para trabalhar a questão das feridas emocionais, né? Que vem lá da nossa infância. Eu digo assim, olha, aqui na palma da nossa mão a gente faz uma ferida bem feia. Só que a gente não tem tempo para cuidar dessa ferida. Então a gente bota um remédio, bota um band-aid, bota uma luva e vai para a vida. E aí você chega, você quer se relacionar comigo e aperta a minha mão. Oi, Dani, tudo bem? Que ótimo. E eu digo, você não tem noção, você está me machucando. Né? E é exatamente esse lugar. Se o outro está te machucando, é porque tem algo em você que dói. Só que a gente se acostuma a validar fora e não se voltar para dentro. E aí o ruído da comunicação começa, né, Lu? E aí, no teu exemplo, é ótimo porque tem duas questões, né, Dani? Ou eu reajo e grito com essa pessoa, ou eu fico segurando isso internamente. É um sofrimento para mim porque eu não consigo falar a minha necessidade. Olha, eu preciso que você aperte menos a minha mão porque ela está machucada, né? Eu não quero que ninguém veja, né? Tá escondida a minha dor. Exatamente, exatamente. Então essas nos despertam assim, né? Nos levam para esses lugares de ou reatividade ou para esse lugar de se encolher, de se contrair, e aí eu não consigo mais fazer essa comunicação, né? Não consigo expor o que eu preciso. E eu vou ficar sempre no quase. Ai, eu quase falei, mas não consigo, né? Isso é muito frustrante, né? Porque eu perco a Impede novas oportunidade. relações. Sim, Impede, impede novas perde. relações. Isso, e a pessoa que faz isso, muitas vezes ela perde a oportunidade e depois ela fica se remoendo. Ai, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Né? Então é bem importante esse lugar. Então, e essa troca, a comunicação é essa troca, esse equilíbrio entre o dar e o receber, né? E aí nessa lei universal, que é o equilíbrio entre o dar e o receber, ela traz que o que a gente dá, a gente recebe, né? Então, se eu dou para o outro algo de bom através da minha fala, eu vou receber esse equilíbrio de uma maneira boa, né? Talvez não seja através de uma fala que vem até mim, mas uma situação, né? A gente não sabe como que o universo manda isso de volta, né? Mas esse equilíbrio, ele é como se fosse a lei da gravidade. Não tem como escapar, sabe? Então, se eu faço um dano através da palavra, logo eu receberei um dano, né? Ou uma situação. Então, se eu julgo, muito provavelmente eu serei julgada, né? Se eu julgo, talvez eu precise depois de um algo que era justamente aquilo que eu julguei, sabe? Então, que a gente fique atento nisso, sabe? E cada palavra tem o seu peso energético. O Bert traz muito isso. Então, ele fala, por exemplo, quando a gente usa a palavra sogra, qual é o peso da palavra sogra? Ela mostra qual é o vínculo principal? Não. Então, é muito mais funcional, frutífero eu falar é a mãe do meu marido do que eu falar é a minha sogra.
Porque eu reconheço que eu só tenho esse marido porque ela existe. Uau. Uhum. Entende? Então a gente às vezes não para pensar que as palavras têm energia, né? Onda e partícula, e isso cientificamente já está sendo comprovado. Outra comprovação que veio de um estudo russo é que o nosso DNA ele é 98% linguístico, né? Ou seja, as palavras e os pensamentos influenciam fortemente no nosso comportamento, na nossa composição física, no que a gente vai fazer, né? Então, assim, eu percebo as palavras que estão saindo da minha boca. Eu tomo cuidado quando eu vou conversar com as pessoas, sabe? E até quando eu faço brincadeiras com relação a mim, né, com outras pessoas, né? Então, principalmente comigo, né? Principalmente as palavras que eu uso para falar sobre mim vão me mostrar como eu estou me tratando, em que estado eu estou internamente. E a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, Uau, eu escuto arrepiada isso que você está dizendo, porque no próximo mês está saindo meu livro, né, Lê? Depois de uau, 4 anos de escrita, ele está indo para a gráfica, está prontinho, e ele se chama O Poder da Palavra Falada. uau, Dani. Tá E ele é vendo? essa Nada é por caminhada, acaso. nada é por acaso, essa caminhada de cura na comunicação, né? Porque é na comunicação que Isso, está a nossa cura. exatamente. Então, o pensamento já influencia muito, mas a fala principalmente, né? O Bert traz que a fala é a palavra vista, né? Então, a gente consegue ver o que está aqui dentro através da palavra. Então, o cuidado no selecionar as palavras, né? Perceber se essa palavra que eu estou falando, ela está levando a outra pessoa para mais vida, está me levando para mais vida, ou ela me contrai, ela me coloca num lugar mais baixo, sabe? Como que eu posso falar isso de uma outra maneira, né? Exercitar isso no dia a dia, né? Uma coisa que eu trago assim que eu tinha muito hábito de falar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, ou eu preciso fazer isso, fazer. E eu comecei a mudar para eu quero. Então agora eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer outra coisa, eu quero. É muito mais leve, sabe? É muito mais leve. E até os nossos filhos, assim, sabe? Quando tu fala, não, agora eu tenho que fazer tal coisa. Mas você tem que fazer tal coisa, mãe, você não quer, né? E aí isso te desperta, mas eu realmente quero, mas então por que que eu falo eu tenho, né? Então aquilo passa de uma obrigação para um prazer. E aí é outro fluxo. Porque esses, além de 98% do DNA ser linguístico, os 2% que não são linguísticos, que são molécula, que fazem o trabalho proteico, enfim, eles são influenciados pelos 98%, sabe? Então, a palavra tem muito mais força do que a gente pode imaginar, né? E o Juan Garriga, que é um constelador muito conhecido também, espanhol, ele fala no livro O Amor que Faz Bem, acho que é, ele fala sobre as músicas, né? As músicas que a gente escuta, né? Será que a gente tem esse cuidado, né? Como que essa palavra chega pra gente? Porque o que a gente põe para dentro, depois a gente vai botar para fora, e vice-versa, né? Então, tudo isso atua na gente, atua na nossa forma de comunicar, né? Tem aquela sentença que fala que a gente acaba se tornando o resumo das 10 pessoas que a gente mais convive, alguma coisa assim, né? Das 5. Das Uhum. 5. Então, não são só as pessoas, né? É tudo que a gente consome. É o que eu ouço, né? É o que eu faço, é o que eu vejo. Então, a comunicação, ela vai muito além disso aqui só, né? Ela chega pra gente, a gente assimila aquilo, mistura com o que é nosso e depois a gente coloca para fora, né? Então, para além de só falar, a comunicação também inclui tudo isso, né? Então, que tipo de música que eu escuto? E quando eu coordenava o grupo de formação de consteladores, eu trazia um exercício que eu gostava muito, assim, eu falava para a pessoa trazer a letra da música que representa o casal, né? Os que tinham casais, né? E aí a gente trazia isso para o campo. Para quem não sabe, existe um campo informacional, né?
E a gente consegue acessar, né, a representação de cada um. E aí eu colocava a representação de um casal, né? Então, essa mulher aqui, ela está no seu estado adulto, né? Ela já tem uma boa caminhada de desenvolvimento, tem bastante ferida curada e tal. E esse aqui é o marido dela e ele canta essa música para ela. E o marido lia a letra, né? E aí a mulher ficava assim, nossa, tá me sufocando, não sei o quê, sabe? Porque a maioria das músicas fala isso, você é tudo para mim, né? Sem você eu não sou nada. Então, aí vem a sistêmica de novo na comunicação. Em que lugar eu estou perante o outro, né? E aí, para eu saber qual é o meu lugar, eu preciso olhar para a minha origem, para o meu pai, para minha mãe. A origem é a vida, e a vida não existe sem um pai e sem uma mãe, mesmo que eu não conheça. Eu não tenho como ser fruto de outra coisa que não de um pai e de uma mãe, né? Deus necessitou de um pai e de uma mãe para dar a vida para uma pessoa. Então eu preciso olhar para isso com respeito, né? Então, quanto mais eu conseguir curar essas feridas, né? Trazer trazer leveza para esse relacionamento. Eu não digo assim, eu tenho que ir na casa da minha mãe abraçar ela e ela foi tal coisa comigo. Não, é internamente essa cura. É aqui que acontece essa cura, sabe? Para que eu possa sair dessa criança, para que eu possa me comunicar com o outro sabendo que eu tenho tudo e ele também. Na hora de expor as minhas necessidades, eu exponho as necessidades que vão nos levar para mais vida. O Bert sempre fala que a solução que é boa, ela é boa para todos, né? Então eu não posso ir para uma fala esperando que algo só me favoreça, né? Porque aí depois eu recebo o dano desse desequilíbrio que eu estou fazendo, né? Então precisa favorecer. E o favorecer não é favorecer o ego. O favorecer é despertar a essência. Então, muitas vezes essa fala amorosa, né, essa palavra amorosa, às vezes a gente pensa que a gente não nunca pode ser firme, né? Mas a amorosidade vem de reconhecer a grandeza do outro, de lidar com as suas próprias questões, né? Então, eu sabendo qual é o meu lugar, se alguém vem, né, me pedir algo que não me cabe, eu preciso, de maneira clara, colocar esse limite, né? Dizer eu posso só até aqui. Isso também é uma fala amorosa. Porque se eu for fazendo, exatamente, porque se eu for fazendo, né? Porque eu acho que ele não vai dar conta, porque eu tenho pena dele, né? É muito pesado para os dois. Eu não estou ajudando, eu estou atrapalhando o crescimento dessa pessoa. Então imagina aqui, ó. Eu vou conversar com uma pessoa. Eu me sinto assim. E eu vejo a pessoa assim. Não é possível uma comunicação que vá para mais vida. Porque eu me sinto superior, eu me sinto grande. E eu vejo o outro como pequeno. Sabe? Então é como se uma mãe estivesse falando com uma criança. Não é entre iguais. Né? Isso aqui não funciona. Não funciona. Aqui eu estou num olhar de julgamento. Eu sei melhor para ele o que é melhor para a vida dele. E ninguém sabe melhor para o outro o que é melhor. Cada um sabe de si, né? Então, por isso que eu falo, quando eu paro de olhar para essa pessoa com julgamento, eu olho tudo que tem atrás dela, tudo que guia essa pessoa aqui atrás. Eu saio desse lugar de superioridade e me coloco como igual. Aqui flui. Os corações estão no mesmo nível, entende? Então, essa comunicação leva os dois para mais vida, né? Eu saio daquele lugar de superioridade, eu posso olhar para a essência dessa pessoa e eu posso dizer para ela, eu como você. Também tenho aqui atrás tudo isso que me guia, né? Então essa é uma fala que leva para mais vida, só que para fazer isso eu preciso estar no meu lugar certo, olhando para minha origem, olhando para o meu pai e para minha mãe. E aí, o que a gente recebe do pai e da mãe quando a gente está nesse lugar pequeno, de filho, né? Que reconhece que recebeu a vida e que nada mais tem tanto valor quanto a vida. Então, sim, eles me deram tudo,
né? A partir daqui eu sou adulta, eu consigo, né? Porque eu tenho a minha vida, né? Então, quando eu estou nesse lugar de filho que reverencia os pais, eu consigo reverenciar o outro igualmente, né? Quando ele se coloca na minha frente com algo, eu não volto lá naquelas memórias de infância dos meus pais. Ai, mas eles me trataram exatamente assim, então agora essa pessoa vai ver, né? Não, isso está curado dentro de mim. Então eu consigo ver isso na outra pessoa e digo, isso não é meu, né? Eu deixo isso com você. Sem me abalar, sem reagir, sabe? Isso leva uma comunicação com leveza, né? Eu consigo me comunicar com leveza. E uma das reflexões que me trouxe esse tema, Dani, é a questão de o que que vem do pai e o que que vem da mãe na comunicação, né? Uhum. Porque a gente sabe que o pai é essa força motora, né? O pai vai abrindo caminho, né? O pai dá esse passo à frente. Na verdade, é a força do masculino, é a força do feminino, né? Então, se eu estou aberta para receber a vida dos meus pais com respeito, com honra, com gratidão, eu recebo essas duas energias e eu sei quando usar mais uma do que a outra, né? Então, assim, o pai, ele está mais relacionado à fala clara, à fala firme, né? Então, se eu sou uma pessoa que fico rodando em volta daquilo que eu quero falar e não consigo me expressar direito e tenho vergonha e venho para dentro, talvez eu precise olhar um pouquinho para o relacionamento com meu pai. Como eu estou interiormente aqui com meu pai? Sabe? Por que que eu não consigo ter clareza? Por que que eu não consigo pegar o meu raciocínio e expor isso de maneira clara e objetiva? Né? Essa objetividade que vem do pai. E a mãe traz a escuta. A mãe traz o acolhimento, né? Essa energia feminina de enquanto a pessoa fala, eu estou aqui recebendo, acolhendo isso no meu coração, observando o que disso, né? Eu uso, eu repito para essa pessoa, né? Esses dias eu li também de uma consteladora algo muito legal que ela falou, né? O pai dá os espermas, né? O espermatozoide. Como que é o espermatozoide? Direto e reto. Rapidinho, sem rodeios, ele vai, né? E a mãe tá lá com o óvulo, né? Ela fica observando qual deles que tem a melhor carga genética para colher, sabe? Então a comunicação se faz entre o ouvir e o falar, né? Então, se eu tenho esse relacionamento equilibrado com os meus pais, se eu tenho esse relacionamento interno respeitoso com eles, eu tanto consigo ouvir em presença, quanto falar com clareza, né? Me expressar com clareza, né? Então, por isso a importância quando tu traz a música, né? Ainda somos os mesmos e vivemos, mas muitas vezes esse negócio é porque a gente não dá espaço para ser diferente, né? A gente fica querendo Nossa. que algo tenha sido diferente lá atrás. E aí a gente não se abre para esse novo, né? E outra analogia que eu trago que eu achei muito legal, um livro que eu estou lendo agora, ele fala assim que ao nosso redor a gente tem todas as possibilidades. Então imagina que eu tenho uma conversa muito difícil para fazer. E eu escolho na minha cabeça que ela vai ser extremamente difícil, que eu vou me frustrar e que eu vou me estressar. Pronto, né? Já escolhi como vai ser. E assim vai ser. Então, assim, sendo que a minha volta tem todas as possibilidades dessa conversa ser leve, ser fluida, levar para mais vida, né? Trazer algo novo, uma criatividade e tal. Então, o que que acontece? Esse campo dessas possibilidades é como se fosse um bosque escuro, né? E aí eu tô lá com a minha lanterninha, iluminando só um pedacinho, aquele pedacinho que eu escolhi, né? Eu que dou a direção para minha lanterna, né? Então, aquele feixe de luz são os meus pensamentos, né? Então, ele vai iluminar aquilo que eu pensar. E aí, se eu quiser mudar o meu pensamento, eu vou iluminar uma outra parte do bosque. Porque esse bosque é enorme, eu só estou vendo um pedacinho, né? Então, também vem a preparação para a comunicação, né? Então, sim, tem esse olhar para essa pessoa, mas também tem um momento antes. Se eu sei, claro que nem sempre é possível, às vezes eu encontro a pessoa do nada, né? Mas se eu tenho a oportunidade de me trazer para esse momento antes, né? Trazer o meu pensamento, esse meu DNA 98% linguístico,
trazer um pensamento bom sobre essa conversa. Não, essa conversa vai nos levar para mais vida. Eu vou olhar para essa pessoa com respeito. Essa conversa vai ser leve, vai ser equilibrada, sabe? Desse lugar. Então eu posso sim mudar para onde a minha lanterna vai iluminar, sabe? É muito importante, assim, esses momentos são presentes pra gente, porque todo relacionamento com a outra pessoa tem a possibilidade de nos abrir possibilidades criativas, sabe? Nos abrir desenvolvimento. Então, olhar para todas as falas difíceis que a gente tem para fazer, com muito respeito, e desse lugar como sendo uma oportunidade de crescimento, sabe? Ótimo. De olhar para o outro ser como um ser totalmente como eu, sabe? Ver se eu consigo me enxergar nessa pessoa. Lindo isso. Você sabe que você falando dessa relação do pai e da mãe dentro da comunicação, na minha trajetória isso faz um sentido imenso, né? Porque com todo o processo de cura que eu tive da minha relação com a minha mãe, né? Você acompanhou de perto parte desse processo. E se hoje eu sou a terapeuta que sou, que uma das coisas que eu mais ouço das minhas clientes, nossa, como você consegue acolher com amorosidade, como você consegue ouvir. E eu olho para uma Dani de 5 anos atrás, que não era capaz de ouvir, mas que aprendeu a partir dessa cura a conseguir acolher toda a amorosidade que vem da minha mãe, toda essa força de acolhimento e colocar isso a serviço de quem eu sou, da minha essência. Então é muito forte o quanto estamos o tempo inteiro conectados quando nos abrimos para olhar de forma adulta, né? Com essa força do olhar para frente, de sentir a força atrás, mas de conseguir olhar para frente. Exatamente. E Dani, minha história é parecida nesse sentido, porque assim, por exemplo, na escola, apresentar um trabalho lá na frente para mim era um sofrimento. Meu Deus do céu, eu ficava com medo de dar um branco, de não conseguir, de não sei o que, não sei o que. E aí, com essa caminhada sistêmica, essas curas de relacionamento, né? De repente eu me vi dando aula, sabe? Dando aula e amando dar aula. Me vejo fazendo live, sabe? O que é isso? De onde veio? Né? Então isso tudo já tá na gente. Mas a gente vai colocando essas travas, né? Ou a gente não vai se permitindo destravar as travas, de repente. Né? Cristalizando essa resistência. Isso, e aí quando a gente se abre para isso, vem os presentes, sabe? É claro, a gente passa por um momento de dor, ninguém aqui tá romantizando o desenvolvimento, né, Dani? Não. A gente sabe que a gente Crescimento. passou dentro do líder. Exatamente. Mas assim, vale muito a pena, é isso que eu falo, né? Porque as coisas começam a acontecer e a gente fala, uau, de onde veio isso? Né? Meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso aqui dentro de mim. E todo mundo tem muitos talentos dentro de si. Não existe ninguém que não saiba fazer nada. Não existe ninguém que não tenha nada a servir, né, para o mundo de muito valor. Todos têm, né? E aí, voltando para a fala e para a escuta, né, Dani? Nos atendimentos sistêmicos, assim, é bem interessante, porque às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, quando tu tá com esse olhar fenomenológico, sem julgamento, a pessoa se abre, né? Ela permite que a vulnerabilidade venha, né? Às vezes aquilo que ela não teve coragem de contar para ninguém, mas que ela pensa muito, vem numa fala. E essa fala se torna curativa, pelo simples fato dela falar. E ela mesma fala no atendimento sistêmico. Agora que eu te falei, é que me veio um insight, né? Então, eu não fiz nada. Nada. Eu só me conectei com ela em presença, sem julgamento. Seja o que for, ela pode me dizer que ela matou alguém. Sabe? Ok, faz parte do caminho dela. Ela vai assumir a responsabilidade disso. O julgamento não vai mudar nada, né? Então eu tô aqui para acolher. E aí a pessoa fala e aquela fala diz: meu Deus, né? Então a palavra tem muito poder, inclusive, pra gente, né? Para nós mesmos, porque às vezes a gente fica muito no pensamento. E aí de repente a gente escreve e isso vem, né? E de repente a gente fala e isso vem. Então
o teu livro, Dani. Olha que poder. Uau! Olha que poder. Não, essa semana eu recebi o que a gente chama de boneco que vem da gráfica, né, montado. E a hora que eu sentei e vi tudo na sequência, tudo formatado, assim, veio um choro muito grande, muito longo, assim, porque toda a minha caminhada tá ali, sabe? Todas as dores e as delícias da caminhada tá ali. E essa união, né? E aí eu tenho que contar para vocês, gente, que se hoje eu sou uma contoterapeuta, a Letícia tem um dedo muito especial nisso. Porque quando ela foi começar a caminhada dela como consteladora, que ela estava começando a estudar, e nós estávamos nessa jornada de autoconhecimento, ela disse: Dani, tem um curso que é a sua cara. E a partir dali eu me abri para ele e todo esse meu serviço se abriu, assim. Então, amiga, eu vou ser grata para sempre, porque foi um presente muito grande aquele teu olhar naquele momento, assim, sabe? Tirando o véuzinho que eu precisava para poder seguir o meu caminho. Ah, e ele só aconteceu porque tu estavas aberta, né? Tu estavas aberta. E aqui eu recebo o equilíbrio, né? Essa troca. Tu me convidas para fazer uma live, me presenteias com esse tema que eu nunca tinha parado para olhar, que me trouxe tanta reflexão, sabe? E só muita gratidão, muita gratidão. E olha, Dani, olha o que tu fez comigo aqui. Que delícia! Eu temo, agora eu tô dando uma revisada aqui, porque eu ia pensando e dizendo, meu Deus, mas isso aqui, meu Deus, sabe? O negócio começava a vir, eu falava, isso aqui eu tenho que falar, porque isso aqui pode ajudar as pessoas. Aí queria falar um Gente, se pouquinho. vocês quiserem. Isso, Eu pode. só quero dizer, se alguém quiser deixar uma pergunta já e quiser colocar naquela caixinha de pergunta, gente, que tem da interrogaçãozinha ali, já coloca, que aí a gente vai respondendo para vocês também daqui a pouco, tá? Então fica bem à vontade para deixar a pergunta. Eu também quero deixar um beijo aqui, Pri, Ana, Lena, outra Ana. Beijo, obrigada por estarem aqui. Delícia. Sejam todas bem-vindas e acolhidas. Muito bom ter todo mundo aqui nessa sexta-feira à noite. Eu falei, é para renovar a energia da sexta-feira, 13, mal vista, entendeu? Nada! É só pegar a lanterna, igual a Letícia disse. Escolhe onde você quer Isso! iluminar o ponto. Muda o foco da lanterna, vira para outro lado, né? Exatamente. E aí Deu uma travadinha na Lê para mim? Deixa eu ver. tem assim ela se emociona com as palavras. Agora Veio? voltou. Voltou? Estava falando da cuidar do ser que entrou aqui, é a Juliana. Ela sempre me impressiona muito com as palavras, sabe? Sabe aquela pessoa que se conecta com o que ela vai falar? Ela se conecta com aquilo e ela escolhe as palavras assim que levam para o mais sempre. Então, Ju, obrigada também por estar aqui prestigiando, né, sobre a comunicação e as palavras. O que mais, Dani? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus rascunhos. Então, eu ia te perguntar, Lê, a gente falou bastante, né, desse lugar da família e também das pessoas do nosso convívio, das amizades, mas especificamente no âmbito de trabalho, na relação profissional. Porque eu acompanho e as pessoas que me acompanham por aqui sempre falam muito da dificuldade dessas relações, do quanto a maioria das tensões de comunicação estão no âmbito profissional, né? Como é que a gente pode olhar de forma sistêmica para esse lugar? Então, eu acho que, de novo, né, Dani, eu trouxe até uma frase, ó, seu nível de sucesso raramente excederá o seu nível de desenvolvimento pessoal. Não tem como a gente fingir. Eu acho que esse lugar de fingir dentro do trabalho ser o que a gente não é, tá com os dias contados, sabe? Eu acho que muito dessa tensão da comunicação vem disso. Fora do trabalho eu sou uma pessoa, dentro do trabalho eu sou outra pessoa. Né? Não dá, porque aqui dentro é tudo a mesma coisa, né? E aí, de novo, né, Dani, depende das pessoas, mas depende muito também da gestão de cada empresa. Né? Os funcionários se sentem no seu lugar certo, né? Eles foram colocados no lugar. A questão das fofocas, né? Quando alguém não está no seu lugar, inicia as fofocas e tal. E como que eu consigo diminuir isso tudo dentro de uma empresa? Através dessa fala sem julgamento e olhando para a necessidade, né? Então, quando eu vou chamar um funcionário, um colega de trabalho para conversar, de novo, eu olho para ele como alguém que é assim como eu.
né, que tem suas dificuldades e tudo. Então eu me abro para essa pessoa e falo de novo a partir da minha necessidade. Olha, eu percebi que tal meta, que era para ter sido entregue até dia tal, não foi, né? O que você tem para me trazer? Você está passando por alguma coisa, sabe? Olha para essa pessoa como um ser humano, né? Então eu trago essa comunicação sem julgamento. Eu não vou já falando para essa pessoa, olha, se você não me entregar essa meta até dia tal, infelizmente eu vou ter que cortar o seu salário. Né? Então é uma fala ameaçadora, é uma fala desmotivadora, é uma fala que mantém a pessoa na contração, né? Então é importante que eu permita que essa pessoa tenha liberdade para se comunicar, porque através da fala dela, quando eu não julgo, talvez ela me traga algo muito importante que eu possa olhar ou dentro da minha equipe, né? Ou se eu sou o dono da empresa, eu posso olhar para algo que na gestão eu não estava enxergando, né, Dani? Porque cada um tem o seu serviço lá dentro. Eu não sei fazer melhor, né, o que o outro faz do que ele. Então ele tem uma visão, ele tem os relacionamentos, ele está dentro daquele projeto, ele tem a visão dele. Então, se eu permito que ele fale sem antes eu trazer um julgamento, né, ele pode me trazer algo que eu não estava enxergando. Né? Ai, olha, sinto muito, eu não consegui entregar essa meta porque o tal programa não estava, né? Talvez se tivesse esse item nesse programa de computador que iria nos ajudar a entregar essa meta com mais rapidez. Nossa, eu nunca tinha olhado isso. Claro, porque eu não estou em contato direto com isso dali, sabe? Mas se eu vou para esse lugar de ameaça, né? É muito difícil. E aí vem de novo a questão do desenvolvimento pessoal, né? Por que que eu preciso ameaçar as pessoas? Né? Talvez eu me sinta ameaçado. Eu preciso ameaçar para que não me ameacem. Enfim. E aí eu posso olhar para isso. Qual é o meu padrão de comunicação e o que isso quer me dizer do meu desenvolvimento pessoal? Né? Então eu falo, Dani, a partir da sistêmica, né? Não de alguém que está dentro das empresas, tendo a experiência do dia a dia, mas eu falo a partir desse olhar, dos nossos gatilhos, né? Se eu tenho dificuldade relacional com meu pai, muito provavelmente eu vou ter dificuldade com autoridade. Ou eu vou ficar acuada, ou eu não vou respeitar. Né? Então eu saio do meu lugar e aí a comunicação não flui. Né? Então, dentro da empresa tem várias coisas que pode. A comunicação amorosa, como tu fala, eu chamo de comunicação respeitosa, inclusiva, né? Pode melhorar. Em primeiro lugar, eu consigo colocar os meus limites para essa pessoa também. Porque tem instituições que querem tudo de ti, né? E isso não está dentro do equilíbrio. Então, eu recebo algo, mas em contrapartida eu sou muito mais cobrado do que aquilo que eu recebo, né? Então, eu preciso perceber se isso está me levando para mais vida. Eu preciso ter coragem para dizer, até aqui eu vou. Eu tenho o meu limite, né? Então, eu preciso perceber se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com limites, né? Ou de impor limites para as pessoas, eu também vou ter que olhar para o meu desenvolvimento pessoal. Então, eu não tenho muita saída. Porque a gente até pode trazer uma fala que não é verdadeira para a gente. Mas sustentar essa fala é muito pesado. É a máscara, né, Lê? Não tem como. É muito pesado, sabe? Porque isso não está conectado com a nossa essência. Então a gente precisa trazer cada vez mais a gente precisa que caia cada vez mais esse mito de que quando eu chego na empresa eu coloco a minha mochilinha de tudo que eu sou aqui, penduro, entro, trabalho, pego a minha mochila de novo e vou para casa. Não existe isso. Sabe? Não existe. Eu não posso pendurar a minha história lá. A minha história entra comigo e por isso que uma empresa é tão difícil de lidar, porque imagina quantas mochilas tem lá dentro. Chegou eu com tudo isso que me guia, chega a Dani com isso tudo que guia, chegou outro, e aí a gente tem que lidar com tudo isso. E a gente tem que lembrar que não é à toa. Então, poxa, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com aquele colega ali, ele fica se metendo aqui no meu trabalho, ou ele fica falando de mim para as outras pessoas. E aí a gente olha, o que que me incomoda? Será que na minha vida existe esse padrão de que
sempre tem alguém falando mal de mim. O meu nome sempre está na boca de alguém, né? Então, a partir desse olhar, né? Se eu sou um superior, que eu tenha esse estado de presença, né? Na hora que eu recebo um funcionário meu, que eu esteja ali para escutar as necessidades dele, o que ele tem para me trazer com relação à função dele, porque daí eu posso tirar algo melhor. Eu posso perceber também se ele está fora do lugar dele, e aí a minha função como superior também dar limites, né? Mas para que isso flua, sempre eu preciso tirar o julgamento. Em primeiro lugar, sabe? Eu paro, eu sempre que eu tenho uma conversa difícil, em primeiro lugar, o que eu faço? Coloco o meu pai e minha mãe atrás de mim, sabe? Aqui começou a minha vida. Isso me traz força, né? Então, se vocês quiserem em casa tentar, eu sempre falo, não acreditem em nada que eu tô falando, testem, né? Porque senão a Ótimo. gente recebe, recebe, recebe e isso fica, sabe, Dani? É. A gente precisa colocar essas coisas em prática para que a gente passe cada vez menos a depender de perguntar para as pessoas, ah, será que é assim, será que é assim? Mas vamos começar a sentir na gente. Existe um exercício muito fácil, que é perceber essa região do corpo aqui, a parte torácica, né? Então, eu falo uma palavra, por exemplo, né? Ah, o tema dessa conversa vai ser tal. E aí eu percebo, se quando eu falo essa palavra, essa região ela se contrai, é mais difícil de eu respirar, ou se eu faço assim, né? Então, cada célula nossa, ela tem uma anteninha, né? Comprovado cientificamente. Que quando a gente está num lugar que nos leva para mais vida, que vai nos trazer leveza, ela expande. Todas as células do corpo expandem. E quando a gente está se encaminhando para um lugar que não nos leva para mais vida, essa célula se contrai. Então, o que que acontece? Quando a gente vai conversar com alguém, a gente primeiro fecha os olhos e visualiza essa pessoa na tua frente. Isso se expande ou isso se contrai? Se contrai, eu preciso olhar para essa pessoa sem julgamento. Tem alguma coisa nessa pessoa que me incomoda, então eu vou fazer o quê? O que que eu posso fazer? Tu falou sobre dicas, né? Em primeiro lugar, coloco os meus pais para saber que eu tenho tudo, né? Eu estou ancorada aqui, a minha vida existe. Então, eu visualizo essa pessoa na minha frente, atrás dela, eu visualizo os pais dela. Ah, mas não conheço. Não faz mal, uma silhueta, uma luz, qualquer coisa. E aí eu começo a sentir, nossa, ela tem os pais dela, não vou precisar cuidar dela nessa conversa. Ela tem tudo, ela recebeu a vida assim como eu. Então eu posso também fazer um movimento físico de reverenciá-la. A reverência significa que eu respeito essa pessoa exatamente como ela é e tudo aquilo que guia. E depois eu volto dessa reverência e eu percebo novamente como está o meu corpo. E se eu olho para ela agora, como está o meu corpo? Eu consigo agora trazer essa expansão, né? Então, assim, são dicas, Dani, que parece tudo uma loucura, mas que quando a gente começa a perceber o nosso corpo, a gente ganha uma intimidade que tu nem precisa mais parar tanto para fazer isso. Tu pensa na pessoa e tu já sente como isso acontece no teu corpo. E a mesma coisa, de repente, qual é a palavra que vai permear essa minha conversa, né? Olha, eu acho que a minha necessidade é tal. E eu posso perceber no meu corpo, será que é isso? Será que essa é uma necessidade mesmo que eu preciso olhar? Será que essa pessoa tem para me dar isso que eu preciso? Né? Então, para que a gente comece a se conectar com a gente, sabe? Tirar um pouco do outro. Ai, não tá dando certo com o outro porque ele não sabe conversar. Não tá dando certo com o outro porque tal coisa, né? Mas qual é a minha parte? E se realmente ele entrar numa conversa que não leve para mais vida, eu tenho a minha escolha de virar a minha lanterna, sabe? E de dar o meu limite, de dizer isso não me pertence, né? Então, quando a gente tem essa noção, esse, esse autoconhecimento, a gente consegue perceber quando é hora de terminar uma conversa também, para que ela frutifique, sabe? Porque às vezes eu vou querer insistir num ponto e ali já passou. A partir daí a pessoa se fecha e aí acabou a comunicação. Né? Então, estar presente enquanto eu converso com uma pessoa vai disso também. Eu percebo como é que está ficando meu corpo, como é que essa pessoa, olha, ela começou a ir para trás, ela começou a, né, ficar desconfortável. Eu começo a perceber essa pessoa.
mas eu só consigo perceber se eu estou presente. Se eu estou pensando naquilo que eu vou falar, ai, não posso esquecer que eu tenho que falar para aquela pessoa que ela fez isso, aquilo outro. Eu já perdi a conexão completamente, sabe? Porque tudo que a gente tem é o presente, né? A preparação eu já fiz lá, né? Eu já fiz antes da conversa. Agora eu tenho é o presente. Então eu me conecto com essa pessoa, né? E aqui nós estamos, né? Porque a E lindo intenção de uma você trazer. conversa. Sim. E lindo você trazer essa questão, né, da região torácica, porque aqui eu trabalho muito a glândula timo, né? Que é essa glândula da regulação, da autorregulagem mesmo do sentir, né? E com as minhas alunas eu trabalho muito esse lugar do é seguro sentir, de massagear e de deixar vir. Porque é impressionante, vocês que estão assistindo, coloca a mão nessa região aqui assim, ó, porque às vezes chega a ficar duro aqui, porque a gente tá com as emoções tão travadas, e aí a gente começa a massagear e vai liberando, às vezes chega a dar uma vontadezinha até de chorar, sabe? Porque aqui está o centro energético mesmo, né, dessa regulação das emoções. E é exatamente isso. Quando eu começo a perceber, entendo que é seguro sentir o meu corpo, né, que é seguro estar aqui agora. As pessoas falam tanto de ansiedade. O que que é ansiedade? É o corpo aqui, a cabeça lá no futuro ou então no passado. Eu não estou me permitindo viver esse momento aqui, né? E aí que a gente se desconecta da comunicação, né? E aqui também é a nossa região da coerência cardíaca, né, Dani? Então, quanto mais eu trabalhar a impecabilidade da palavra, a minha verdade, mais o que que é a coerência cardíaca? Esse campo vibracional que se faz quando a gente sente algo, né? Então, já está comprovado que é isso que chega antes para as pessoas. Então, quando a pessoa chega para se comunicar comigo, eu já sinto algo, né? Se eu estiver atenta, eu já sinto algo. E às vezes, assim, eu me programei tanto para fazer uma fala e a pessoa chega e me desestabiliza e sai tudo diferente do que eu Agora. imaginei. E eu fico, meu Deus do céu, e agora, né? Agora. Mas se eu estou conectado, se eu estou no presente, eu sei exatamente o que eu preciso dizer, porque eu vou sentindo, sabe? Eu percebo a pessoa, eu me percebo, eu observo, eu uso a energia do feminino para observar, para acolher o que ela tem falado. E aí, de repente, uma palavra que ela falou brilha para mim, sabe? E aí eu percebo essa, é aí, é por aí que tem que ir. Não por aquilo tudo que eu preparei antes, sabe? Por aquele script todo que eu vou falar isso, aquilo e tal, né? Não, eu vou naquilo que na hora me brilhou, assim, sabe? E aí eu saio daquela conversa e falo, uau, foi muito melhor do que eu pensava. Porque eu me abri para o novo, né? Que tu trouxe na música. Eu me abri para o novo, ok? Não tá indo pelo caminho que eu escolhi. Na hora até me dá um frio na barriga, me dá até um enjoo. Mas eu respiro fundo e paro e me conecto. Ok, ela tá querendo ir por aqui. Vamos sentir, né? Será que é isso? Então é desse lugar de conexão, sabe, Dani? Eu acho que dentro da empresa, com os filhos, com o marido, com o pai, com mãe, com amigos, é desse lugar, sabe? A fala vem sempre do coração. Ela vem sempre da nossa essência. Então, uma fala que não diz o que realmente a gente é, o que a gente quer, né? Ela esse campo chega primeiro para a pessoa, sabe? De que a gente está na defensiva, de que a gente está na contração, sabe? Então, eu acho importante, Dani, a gente tá sempre nesse caminho do se perceber, sabe? Eu acho que quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente se percebe, mais a gente vai tendo autonomia na vida, né? Para lidar com as coisas de maneira mais leve, né? Sem Do que a dúvida. gente botar atenção no outro. Então, eu vou me comunicar com o outro, sai desse lugar de, nossa, mas ele tá falando isso, nossa, ele deveria fazer diferente, isso aí, ó, não vai dar bom na vida dele, né? Então eu me coloco de novo. Ajuda, eu posso ajudar você com o que eu tenho. Isso! E o Bert tem um livro maravilhoso que chama As Ordens da Ajuda. Ele fala que a ajuda tem um limite muito tênue entre levar para mais e levar para menos, né? Então, às vezes eu posso chegar e falar para ti, meu Deus, Dani, mas assim, será que tá na hora de lançar esse livro? Se eu fosse tu, eu esperava um pouquinho mais, porque não sei o quê, né? Se eu fosse tu, é uma fala muito perigosa, sabe?
Não, nesse lugar eu não posso entrar. Se eu entrar, a comunicação ali fica difícil. Então, assim, tem mais alguma uma coisa que a gente pode fazer antes de começar uma fala, que é visualizar a pessoa que a gente vai conversar na frente e perceber se a gente consegue dizer para ela: eu me alegro que você seja exatamente como você é. Uau! Será que a gente quer mudar ela, né? Porque quem me criou foi a mesma força que criou essa pessoa e criou ela desse jeito. Então, eu querer dizer para ela que ela tem que mudar alguma coisa, eu tô me colocando acima dessa força criadora ainda, né? Então, essa é uma frase que de vez em quando, assim, a gente tem que engolir fundo, né? E vamos lá. Ginástica emocional, meu Ginástica povo, emocional. ginástica emocional. Mas anotem essa frase, ela é muito poderosa, principalmente no relacionamento de casal, onde a gente está querendo sempre mudar o outro, né? Ai, mas por que tu não faz tais coisas? Por que tu não faz assim? Por que tu não faz assim? Né? Aí eu vou excluindo as coisas do outro, né? Isso em ti não tá bom, isso daqui também não tá bom, isso daqui não tá bom. A pessoa fala, mas gente, né? A pessoa se fecha. Acabou a comunicação. Acabou a comunicação. Uau! Lê, a Kátia Hum, tem uma pergunta. vamos Ela lá. colocou assim: minha mãe tem transtorno bipolar. Como que Uhum. eu posso melhorar meu relacionamento com ela e ter um olhar diferente para isso? Então, o transtorno bipolar a gente chama de um destino difícil, né? Existe uma dinâmica dentro da constelação, mas a gente nunca diz isso é isso, né? O transtorno bipolar, eu vou trazer um pouquinho da dinâmica e depois eu falo um pouquinho da relação, tá? Tem alguém pedindo para eu repetir a frase? Só vou repetir aqui, Dani, antes que eu esqueça. Assim, Eu me alegro que você seja exatamente como você é. A Leda pediu. Isso. beijo, Leda. Então, o transtorno bipolar, ele tem uma questão de assassinato dentro da própria família, né? Entre duas pessoas da própria família, em gerações que provavelmente a mãe dela, que, como é o nome, Kátia, né? Kátia. Provavelmente eles nem saibam, né? Pode ser muitas gerações anteriores. Então, existe dentro da mesma família uma vítima e um agressor, né? Então a bipolaridade ela vai disso, ora eu sou a vítima, ora eu sou o agressor. É um amor tanto à vítima quanto ao agressor. Porque a gente fala quando houve um crime, a gente precisa reconciliar essa vítima e esse agressor, porque como a gente falou no início da live, todo mundo está a serviço de todo mundo. As histórias se ligam porque precisam se ligar, né? Então nada é por acaso, cada um tem a sua parcela de responsabilidade, não nos cabe julgar, né? Então, quando eu consigo fazer essa reconciliação, quando eu consigo olhar para essa vítima, esse agressor, e dar um lugar no meu coração para ambos, um bom lugar, né? Talvez isso possa ir para mais, né? Todas as doenças elas vêm quando a alma já estava pedindo para ser olhado, né? Na alma já existia algo que queria ser olhado. Então, quando chega no corpo físico, é porque isso já vinha trazendo sinais. Então, assim, sempre existe, por isso que eu falo do não julgamento, né? Quando existe um crime, por exemplo, a gente sempre exclui o agressor, Sim. não é verdade? Ah, ele não faz parte, ele não tem o direito, né? É um destino difícil, mas quando a gente consegue colocar isso no nosso coração, aconteceu, foi como tinha que ser, né? Eu dou um bom lugar para essa pessoa também no meu coração, porque cada pessoa tem direito de pertencer. A partir do momento que eu sou concebido, não preciso nem nascer. O fato de eu ser concebido me dá um lugar dentro do sistema familiar. E não importa o que eu faça, eu jamais perco esse lugar. Mas as pessoas tentam excluir, né? Então, alguém que é viciado, né? Alguém que tem algum comportamento difícil, a gente fala, ai, não, nem vamos falar dessa pessoa na família, porque essa pessoa nos envergonha. Isso é uma exclusão. Mais tarde vai vir alguém que vai compensar esse comportamento. Ou vai fazer igual, ou vai fazer o extremamente diferente, que também vai causar um peso, né? E aí, voltando para o relacionamento com a mãe. Agora, Kátia, percebe que se com essa explicação tu consegues ver a grandeza da tua mãe,
de dizer sim para esse destino, de carregar esse amor, né? Porque ela disse sim, internamente, na alma dela, ela disse sim. Eu vou tentar incluir as pessoas que foram excluídas nessa situação, né? Através da bipolaridade. Então percebe a grandeza dela. Ela não precisa estar disponível fisicamente para eu reverenciar. E percebe ainda mais, apesar de tudo, na alma, ela disse sim para que tu viesse. Então, olha a grandeza dessa mulher, sabe? Contudo, a gente que é mãe, a gente sabe, né? Tudo que a gente passa, tudo que a gente tem, ela disse sim. Sim, eu vou ser canal para que a Kátia possa vir para essa vida, experimentar, viver uma experiência humana. E através da vida que eu e o pai dela damos a ela, ela tem tudo, sabe? E a partir do momento que a tua mãe te deu a vida, não é possível exigir mais nada dela, porque não existe nada maior do que a vida. Com a vida tu recebeu tudo, inclusive as coisas pesadas, são coisas que nos levam para mais vida. Inclusive os destinos difíceis, sabe? Nos trazem força quando a gente consegue integrar isso na nossa história. Então, sim, a minha mãe é como ela pode ser. E sim, essa fala, Kátia, ela é para ti também. Eu me alegro, mamãe, que você seja exatamente como você é. Sabe? Isso é dela, não é teu. Então, deixa com ela, com muito respeito, aquilo que é dela. E segue para a vida com aquilo que é teu. Sabe? Tu vais perceber a virada de chave que tu vais ter nesse momento, sabe? De colocar essa mãe no coração e de olhar para essa mãe com uma grandeza. E existe algo que tu podes fazer, que é ancorar essa tua mãe. Ancorar, a gente fala, pega, por exemplo, uma cadeira, né? E coloca a tua mão na cadeira e diz: essa cadeira representa a minha mãe. E sente a tua mãe, a presença da tua mãe ali, tá? E aí tu se ajoelha diante dessa cadeira, ou então se deita de barriga para baixo no chão, assim, sabe? De um lugar bem pequeno, Kátia. E fica ali até que tu sintas que algo em ti te transformou, que tu consegue sentir que tu és bem pequena em relação a ela, sabe? Que tudo aquilo que ela passou é dela, ela é grande por sustentar tudo isso, sabe? E olha para ela assim, ó, de baixo para cima, para que tu realmente consigas enxergar a grandeza dela, sabe? Ou nem precisa ancorar numa cadeira. Só realmente imagina ela na tua frente e tu olhando assim ela de baixo para cima. Só assim a gente consegue perceber a grandeza dos nossos pais, sabe? E reverencia essa grandeza dela, porque ela é muito grande, tá? Isso vai te levar para um lugar assim de muito mais leveza, ainda mais para nós mulheres. A nossa conexão com a nossa mãe é fundamental e eu não digo conexão física, sabe? Essa conexão espiritual, essa conexão de alma, né? Porque tem muita gente que nem conheceu a mãe, né? De repente a mãe morreu no parto, mas nós somos nossos pais. Quando eu recebo a vida 50% do meu pai, 50% da minha mãe, né? Então eu sou o meu pai e eu sou a minha mãe. Eles seguem conosco, não importa se eles já faleceram, se eu não conheci, eu sou eles. Cada vez que eu me vejo no espelho, eu vejo os meus pais. E eu digo, que bom, sabe? Que bom. Olha o sucesso dos meus pais, olha que, sabe? E Tudo que como eles é fizeram. importante, e tem um lugar, né, Lê, quando eu começo, a Paty está perguntando até agora, né, que a mãe está com síndrome do pânico, e aí tem um lugar, gente, importante da gente pensar. A coisa que a gente mais pode fazer para ajudar os nossos pais é cuidar da filha deles, né? Porque eles são grandes, eles são capazes de cuidar das próprias dores, dos próprios problemas. Então, todas as vezes que eu me volto de costas para minha vida, para ir para minha família, para o meu sistema familiar, eu estou perdendo a oportunidade de construir mais vida e aí sim deixar que cada um do meu sistema também construa mais vida. Então a comunicação também é isso, é eu entender a hora que eu não vou mais me envolver,
que eu vou dar esse limite seguro, né, Lê? Exatamente, a gente tem que cuidar para não querer salvar os nossos pais dos destinos que eles têm, né? Porque às vezes pais com destinos pesados é muito doloroso para o filho ver, né? E o filho quer a todo custo salvar esse pai. Só que esse lugar é um lugar que o Bert chama de amor cego, né? De amor infantil. Ele não é um amor que leva para mais vida. É como se eu dissesse, mãe, tu não dá conta da tua vida, eu dou. E aí eu deixo, com isso eu faço com que minha mãe se sinta menor ainda, sabe? Puxa vida, mas quem veio depois de mim está tentando dar conta da minha vida, ela não sabe um terço do que eu passei, sabe? E às vezes eles querem estar ali na alma, sabe? Porque isso mostra o amor deles pelo sistema familiar. Então a gente precisa se liberar dessa carga, né? De parar de querer salvar os nossos pais. Nós somos muito pequenos, nós não temos esse direito, né? E fazer isso bloqueia completamente a nossa vida. Então é bem isso que a Dani falou. Eu tenho aqui o pai e a mãe. Vou botar assim. Tem aqui o pai e a mãe. E aqui sou eu. Dá pra ver, Dani? Aí, aham. Olha. E aqui na minha frente está a minha vida, ó. Minha saúde, meus relacionamentos, minha profissão, meus filhos, enfim, tudo. Meu sucesso, meu dinheiro. E aqui está a minha mãe que tem uma doença grave. Se eu fico aqui querendo cuidar da minha mãe, eu dou as costas para minha vida. Pior do que isso, eu me coloco no lugar de mãe da minha mãe, porque quem cuida dela é a mãe dela, mesmo que não esteja viva. Ela segue na sua mãe. Então aqui eu nem enxergo a minha vida. Aqui é só para trás, sabe? Então o que que eu faço aqui, querida mamãe? Eu vejo a sua grandeza. Me curvo diante da sua vida e do seu destino exatamente como são. Deixo com você, com respeito, aquilo que é seu e sigo para a vida apenas com o que é meu. E aqui eu tô livre para ir, sabe? Senão eu vou ficar sempre nesse lugar aqui ou nesse lugar aqui. E a minha vida passa e eu não vou para ela, né? E eu não entendo por que que as coisas acontecem. Mas eu não consigo me relacionar, né? Eu não consigo um parceiro. Nossa, os meus filhos se comportam muito mal. Às vezes eu sofro acidentes frequentemente. Eu estou desenvolvendo uma doença grave, sabe? Eu não consigo ir para frente no meu trabalho. O dinheiro não vem, sabe? Então, claro, as coisas que estão aqui disponíveis para mim, mas eu não estou disponível para nada, sabe? Então, não é o não cuidar da mãe se a mãe precisa de cuidados físicos, né? Mas é de que lugar que eu cuido da minha mãe. Eu cuido Isso, dela esse é o querendo lugar. que ela não tivesse isso. Eu cuido dela com pena. Ou eu cuido dela, não, mãe, eu tô aqui, ó, vendo a tua grandeza, puxa vida, eu vou ficar aqui o tempo que for necessário, né? Fazendo o que eu posso no meu lugar de filho pequeno que olha para minha vida, sabe? Então, é muito pesado também para os pais quando os filhos fazem esse movimento aqui, ó. Porque tudo o que eles fizeram é justamente para ver os filhos fazendo isso daqui. Quando um filho fica aqui, eles falam, onde foi que eu errei? Né? Onde foi que eu errei? Não existe sucesso maior para um pai e para uma mãe do que um filho que vai para a vida. Uau, olha o nosso sucesso. Sabe, eles podem morar numa casinha lá, sabe? Mas isso aqui, ninguém tira deles. Esse é o maior sucesso. E aí você, quando se olha no espelho, você se olha. Ah, eu sou o sucesso do meu pai e da minha mãe. Olha, sou maravilhosa, tenho tudo. E a vida flui, né, Lê? A vida flui. Ui, o Eu vejo, sucesso vem. sim, os meus pais, eles começaram a prosperar muito. Quando eu disse, eu sou grande, eu posso, eu consigo cuidar da minha própria vida, sabe? Eles estão tão bem agora e eu olho para eles e eu digo, caramba, não é à toa, eu não fico lá me preocupando com eles. Eu tenho todo o cuidado, todo o carinho, mas do meu lugar de filha, né? Do meu lugar de filha.
vida. Então, assim, gente, eu sei que às vezes é muito conceito novo, né? Dá um nó na cabeça da gente, mas como na postagem que eu fiz hoje à tarde para vocês, a alma já compreende. A nossa mente que demora a entender, né? Eu lembro, hoje eu relatei a primeira constelação que eu participei, que nós estávamos juntas, né? Que foi com você que eu fui. E, né, eu saí daqui, nossa, sim, né? Foi uma coisa. A alma já tinha compreendido tudo, que a minha mente levou anos para entender e ainda entende. Com Bert Hellinger sempre do ladinho ali, Opa! lendo, Aí, focando. né? Então, assim, eu sei que às vezes o racional da gente fica travando a resistência, mas se essas palavras que nós estamos trazendo para vocês tá tocando o coração, né? Bem nesse lugar aqui que nós falávamos, é porque a sua alma já está compreendendo. E né, alguém citou antes o Êxodo, citou a Bíblia, e sim, são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Né? Então, são só caminhos, formas diferentes de olhar para a grandeza que é estar a serviço da vida. Isso, É e aí isso que a quando eu gente quer. deixo com os meus pais o que é dos meus pais, como eu mostrei aqui nos bonequinhos, a comunicação fica mais fácil também, porque eu consigo deixar com cada um o que é de cada um. A maneira como eu olho para os meus pais, eu olho para os outros relacionamentos, sabe? Então, se eu digo, mãe, tu é grande, eu deixo isso contigo, eu paro de querer tentar salvar todo mundo ao meu redor, sabe? De me intrometer na vida de todo mundo, de julgar como que cada um deveria fazer. E aí a comunicação flui, porque eu vejo que cada um tem a sua grandeza de carregar aquilo que carrega, sabe? E quem vai responder pelas suas escolhas não sou eu, são eles. Então eu não tenho que me meter ali. Isso não é meu. Sabe? Cada vez que eu paro para olhar para uma pessoa com julgamento, ah, nossa, aquela pessoa devia. Eu viro de costas para minha vida de novo. Sabe? Eu me desconecto da minha vida. Eu não posso entrar nesse lugar do outro. Sabe? Se ele quer fazer uma escolha que leva para o menos, é dele. Sabe? A não ser que ele venha me pedir uma ajuda, eu tenho uma visão muito clara de até onde eu posso ajudar, né? Eu posso falar algo, fazer algo, né? Dentro do meu lugar, né? Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque geralmente quando eu saio do meu lugar com relação aos meus pais, eu saio do meu lugar em todos os outros relacionamentos, né? E essa questão que tu falou dos pais é incrível mesmo, né, Dani? Porque às vezes a gente fica querendo pagar para os pais, devolver a vida para eles, né? A gente falou no começo da lei do equilíbrio entre dar e o receber, né? Geralmente, quando alguém me dá algo, eu sinto necessidade de devolver, né? E os relacionamentos funcionam assim, com essa troca que vai nos levando para o mais. Mas entre pais e filhos, e professores e alunos, essa lei funciona um pouquinho diferente. Os pais e os professores só dão, e os filhos e os alunos só recebem. Meu Deus, mas eu recebi muito, eu estou muito em dívida agora. Isso me pesa, eu preciso dar. Mas então, para quem que eu vou dar? Para a vida. O que eu recebo dos pais, eu passo adiante. Ou se eu tiver filhos, para os meus filhos, ou se a minha escolha for não ter filhos, fazendo da minha vida algo de muito valor. Servindo as pessoas com leveza, alegria, equilíbrio, sabe? Mas jamais tentar devolver para os pais. A gente nunca vai conseguir devolver a vida para eles. Até esses dias circulou aí num coisa bem conhecido, um Instagram bem conhecido, a história de um filho que o pai uma vez falou, ai, nossa, meu sonho é morar nesse prédio. E o filho passou 5 anos trabalhando dia e noite para dar o apartamento para o pai dele. Isso foi muito exaltado nesse Instagram e me chamou a atenção, porque durante 5 anos o que esse rapaz fez foi, com pena do pai, ficou de costas para a vida dele, sabe? Para dar para o pai, devolver para o pai. Só que o fluxo da vida é assim, ó, sabe? A cascata desce e segue, não tem como ela subir de volta. Nunca. Então eu não posso ficar aqui tentando pagar tudo que eu recebi. Nossa, mas os meus pais ralaram para me dar isso tudo. Sim, com muita alegria. E agora tu vai ficar aqui devolvendo para ele?
Não, vai para a vida, eles vão se alegrar, Faça o sabe? bom com isso. Sirva, não tenha Exatamente. medo de servir. Isso, então assim, esse sacrifício, sabe? Porque não foi algo leve para esse filho. Ele parou a vida dele durante 5 anos para dar algo que o pai tinha vontade. Então ele disse: Papai, você é pequeno, você não consegue, mas eu consigo. E aí ele, ó, deixou de ser pequeno perante o pai e se colocou aqui bem grandão, tá vendo? E aí quem se faz pequeno é o papai, tá vendo? Tá trocado aqui, não funciona. Os lugares estão trocados, né? Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo na nossa vida, assim, sabe? O quanto que a gente precisa pagar a vida para os pais, né? Então, ou às vezes a gente até se nega a tomar aquilo que eles querem nos dar, porque a gente tem muito essa consciência de que uma hora a gente vai ter que pagar, né? Isso é interno, né? Ah, mas Deus, como é que eu vou pagar para eles? Então nem eu não vou me abrir para receber. Eu falo, não, não, isso aqui não precisa, não imagina. Aí eu passo uns perrengues porque eu não me abro para receber dos meus pais, porque inconscientemente eu acho que eu vou ter que devolver. E aí quando eu entendo que eu posso devolver para a vida, nossa, sim, eu aceito tudo que vocês têm para me dar. E eu espalho isso, sabe? E eles se alegram porque nós somos a continuação deles. Eles sabem que eles fizeram um bom trabalho e que eles vão, mas a gente fica e o legado deles segue adiante através de nós, né? Então é muito difícil a gente não cair nos pais, né, Dani? Não, não tem como, porque a base da comunicação é essa, gente. É. A vida tem que fluir para a comunicação acontecer, né? E eu brinco que o Instagram gosta de mim, sabe, Lê? Porque as minhas lives não caem com 1 hora, entendeu? Eu tenho comunicação fluida por aqui. Viu? Serviço maravilhoso. Mas para a gente já ir se encaminhando, né, para o nosso finalmente, se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta, a gente também está à disposição. E aí eu Alguém preparei um perguntou, Dani, do bruxismo. Não lembro sim, qual do foi a Chico. pessoa. Não lembro o nome, Verdade. desculpa. O bruxismo geralmente, gente, assim, ó, não é regra, tá? Precisa colocar no campo da constelação para saber qual é a dinâmica que origina, mas na maioria das vezes o que o Bert achou foi relacionado à raiva. E geralmente uma raiva é das mulheres contra os homens, quando é nas mulheres, né? Então é uma raiva contida. E aí a constelação pode ajudar encontrando a origem disso, honrando, integrando e equilibrando isso, tá? Exatamente. Gente, constelem e primeiro procurem uma pessoa que vocês sintam confiança, né? Então, assim, aqui super indico o trabalho da Letícia, procurem ela, né? Se sentirem no coração de vocês, né? Vocês sabem que todo mundo que eu trago aqui são pessoas que eu acredito, que eu confio, que eu sei que tem um trabalho sério, porque em todas as áreas tem muita gente trabalhando, muita gente a serviço, mas é importante que você se conecte com essa pessoa, né? Que você se sinta. E no meu servir, através dos contos, a gente olha, né, para esses movimentos todos, olhando para a nossa história e consecutivamente conseguindo ter essa ferramenta que é o conto para ampliar a nossa visão da própria história. Né? E aí, Traz como a um presente. imagem, né, Dani? A imagem é maravilhosa para a alma. Com certeza. E aí, como um presente para vocês e para Letícia, eu preparei um continho curtinho para alegrar o nosso coração nessa noite de hoje. Bom, dizem que o grande filósofo Sócrates, ele estava conversando com seu discípulo. Só que naquele dia o discípulo estava muito agitado. E Sócrates, então, lá pelas tantas parou e disse: Ok, eu sinto que você quer me dizer algo. Posso mesmo? Pode. Mas antes, eu só tenho uma pergunta a lhe fazer. Isso que você quer me dizer, você passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras, mestre? Como assim 3 peneiras? Você não conhece as 3 peneiras? Então eu vou te explicar. A primeira coisa que você deve pensar
Todas as vezes que quiser dizer algo a alguém, é se isso que você vai dizer é verdade. Passe pela peneira da verdade. Você sabe que realmente foi assim? Você estava lá, você viu, você sentiu? Ou você ouviu de alguém, acha, supõe? Mestre, alguém me disse. Então, eu achei que podia ser verdade. Percebo que já temos aí um travamento na primeira peneira. Mas vamos continuar. Isso que você quer tanto me contar é bom? Tem bondade? Vai agregar na minha vida? Vai agregar na sua vida, principalmente? Porque se não é bom, para que ser dito? Mestre, bom, assim, eu não sei. Não consigo ver nada que agrega na sua vida, nem na minha. Tudo bem. Vamos passar pela terceira peneira, então. Isso que você quer tanto me falar é útil? Tem utilidade na minha vida? Na sua vida? Nós vamos conseguir construir algo com isso que você vai falar para mim? Não, acho que não, mestre. Realmente acho que não. E naquela hora, passando pelo filtro das três peneiras, toda aquela vontade, aquela ânsia de dividir algo que ele não sabia se era verdade, que não era bom e que também não tinha utilidade, tudo aquilo se desfez. E dizem que aquele discípulo nunca mais abriu a boca se não fosse depois do filtro das três peneiras. Maravilhosa. Dani, incrível a conexão, assim, me remeteu a um lugar. Eu fiz um retiro de meditação uma vez com o Marco Schultz, e aí ele falou assim, tava eu, o meu pai e o meu esposo, a gente dividiu lá a cabana, e ele falou, olha, agora vocês saiam daqui e vocês fiquem sem conversar com ninguém até amanhã à noite. Pensa eu, bem comunicativa, com meu pai e com o meu esposo ainda, né? Gente, foi incrível, porque foi exatamente esse teu conto, Dani, sabe? Às vezes me dava uma agonia, eu queria falar, e daí eu parava e pensava, pra que eu quero falar isso? Eu não tinha os filtros, mas me vinha muito pra quê? Pra que eu preciso tanto falar isso? E aí chegava, e eu nem conhecia sistêmica ainda, ou conhecia bem no comecinho, enfim. Mas, assim, incrível. Assim, eu recomendo, assim, um dia de silêncio para vocês perceberem, né, o quanto do percentual das coisas que a gente quer dizer realmente agrega, realmente leva para mais. Dani, muita gratidão por essa história. O conto vai ficar ressoando aí. Levem para o final de semana de vocês, né? Final de semana sempre a gente quer abrir, quer trocar. Passa no filtro, vamos passar no filtro e vamos fazer, né? Ver o resultado do movimento dentro da gente. Exatamente. Letícia, ó, agora é aquele momento que eu faço uma coisa aqui nas minhas lives, tá? É o momento em que a gente faz uma pose bem bonita e que as pessoas fazem um print, tá? E vocês que estão aí do outro lado, vocês vão printar a pose da gente e aí vocês vão marcar a gente e publicar de novo aqui no Instagram e nos stories de vocês. Tá? Coloca uma frase, algo que marcou nessa noite da live, para que esse nosso servir possa chegar a mais pessoas. Então, ó, vamos lá, amiga, capricha aí na pose e vocês no print. Aí, printaram? Valeu! Depois a gente espera vocês marcarem para a gente saber o que fez sentido aí para vocês nessa conversa e nessa noite. E eu tô aqui só gratidão, transbordando. Só faltou Dani, uma coisa para ser perfeito. Eu poder te dar um abraço. A gente dá aqui, assim, é verdade. Logo vai ser possível, né? A gente já tá começando a sair desse lugar que nos trouxe tanto, né?
Pra gente olhar com isso para muito respeito e muita honra, porque aí muita gente deu uma despertada boa. Dani, só uma pergunta. A live vai ficar salva? Tem gente vai ficar salva aqui no meu... Sim, vai ficar vai salva ficar, aqui Pri. perfil. Vão lá, compartilhem, mandem para todo mundo para a gente poder aproveitar. Obrigada pelo carinho, pela presença de todos vocês. E Dani, de novo, muita gratidão por ter me trazido tantas reflexões. É tão gostoso a gente se reencontrar, né? Como eu te falei, a gente se encontrou num momento de autodesenvolvimento e agora a gente está juntas no servir. Então isso para mim tem um significado grandioso, assim. Muito, muito gratidão. Já quero outra, viu? Começo de muitos encontros. Opa, vamos lá, estou disponível. Maravilha. E obrigada a vocês que estavam aqui, né? Nos acompanharam durante quase 1h20 já. Nossa! Porque quando é bom passa rápido. É comunicação, né, Dani? A gente está no campo da comunicação. É isso. E uma excelente sexta-feira para todos vocês. Passem no filtro a comunicação de vocês, coloquem a lanterna no bosque escuro, façam as escolhas e acompanhem domingo. Domingo às 21 horas vai ser o lançamento do projeto Comunicando com Amor, com a base do livro As 5 Linguagens do Amor e com todas essas pitadas do olhar sistêmico, antroposófico, da contoterapia, para que a gente possa caminhar para mais vida a cada vez, que é o que o mundo precisa, né, Lu? Exatamente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, tchau.